Bom, então iniciamos a nossa gravação. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Arquitetura de Computadores. A ideia da aula de hoje é fazer uma apresentação de algumas coisas que vão acontecer ao longo da disciplina e também falar alguns conceitos básicos, tá? Então, vou colocar aqui os slides, eles estão disponibilizados lá no campus virtual. Pessoal, se tiver algum problema durante a minha explicação, seja dúvida ou alguma coisa que acontecer aí, por favor, me avise o mais rápido possível para a gente poder corrigir, né? E evitar que vocês tenham um prejuízo aí. De repente, às vezes eu estou mostrando alguma coisa e não está aparecendo corretamente, só para a gente ter um bom andamento aí, tá? Bom, então, meu nome é Bruno de Abreu Silva, o pessoal costuma me chamar de Bruno Abreu, tá? Esse aí é meu e-mail. Então, vocês podem entrar em contato sempre que for necessário, né? Tanto pelo campus virtual quanto pelo e-mail, e que aí eu vou atender vocês aí nas eventuais dúvidas que vocês tiverem. Essa disciplina de arquitetura de computadores é a disciplina que eu vou ministrar para vocês, e hoje eu vou apresentar o plano de ensino e um pouco do que vai ser visto. E vou comentar também, né, já falei desses dois primeiros aqui, e vou comentar um pouco também do que a gente espera, principalmente nesse contexto, né, de uma situação atípica, o que a gente espera do papel de vocês, né, para que a gente tenha um bom andamento aí no decorrer da disciplina, que vocês consigam ter um bom aproveitamento. Para iniciar a nossa conversa, né, eu vou puxar aqui lá da história algumas coisas, mas bem rapidamente. A humanidade, ela costuma passar por algumas, vamos chamar assim, de revoluções, né, na forma de produzir as coisas. Então, uma das revoluções marcantes aí que aconteceram primeiro foi a Revolução Agrícola, que foi quando o ser humano aprendeu a cultivar, né, o seu próprio alimento sem precisar ficar mudando de lugar, né? Então, havia o nômade, né, e a partir do momento que foi dominado, que domesticado alguns animais e desenvolvido algumas máquinas, foi possível melhorar a qualidade de vida e estabelecer aqui uma produção mais interessante para atender a demanda das pessoas que viviam aquela época, né? Depois, alguns anos mais à frente, aconteceu uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. Vocês devem ter ouvido falar muito aí no ensino médio, né? Em outras oportunidades. E aí a Revolução Industrial, ela foi iniciada ali pela máquina a vapor, né? Então, teve uma grande mudança na sociedade, do ponto de vista de organização mesmo, né? Muitas pessoas que moravam na zona rural foram para as cidades, e aí vários problemas aconteceram na época, né? Existem problemas, mas também teve muita melhoria em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? E aí, mais alguns anos à frente, nós temos agora o que a gente chama de quarta revolução industrial, né, que é a indústria 4.0, que é depois da robótica. Agora a gente está vivendo um momento em que a gente tem a internet das coisas, né, junto com a conectividade 5G, né, altas velocidades de conexão à internet, miniaturização dos dispositivos. Então, a gente está vivendo uma nova revolução, né, com a internet também. Então, isso aqui vem acontecendo desde, pelo menos, aí, década de 90, 80, né, vem acontecendo esses avanços, e também, mais uma vez, mudando toda a forma de organização da sociedade, mudando os tipos de trabalhos existentes, né, então, nessa última revolução aqui em especial, a computação, a área de TI, né, tecnologia da informação, ela tem um papel principal aí, né, nessa revolução. E qual que é a chave para todas essas revoluções aqui? A grande chave é o que eu estou representando nessa quarta imagem, que é a inovação. Então, o motor aqui
de todas essas revoluções é a vontade de inovar e de melhorar a qualidade de vida. Em alguns momentos aqui também busca-se a lucratividade, né? Busca-se também, além da melhoria da qualidade de vida, realização pessoal. Então, tem vários interesses aqui envolvidos, mas a inovação é importante e é o que está presente no que a gente vai falar aqui sobre arquitetura de computadores, certo? Então, os computadores, nessa inovação, eles mudaram drasticamente nos últimos anos. Então, a gente pode observar aqui, né, um computador lá da década de 50, aproximadamente, que era construído a partir de válvulas, né, que eram circuitos eletrônicos aqui, e esses computadores, eles ocupavam cômodos inteiros. Então, isso aqui é um único computador, nessa foto à esquerda. E tinha um poder de processamento pequeno, né, comparado com os de hoje, muito pequeno, mas já era um grande avanço, foi utilizado em algumas situações, né? Houve muito investimento militar no desenvolvimento desses primeiros computadores, universidades, né? Até posteriormente a indústria como um todo entrar nessa jogada e começar a desenvolver os produtos e juntamente com a pesquisa, né, com os órgãos de defesa dos governos, com a pesquisa nas universidades, com a pesquisa também nas empresas privadas, surgiram novas tecnologias, como o transistor, está representado aqui. A minha letra está destreinada, viu, pessoal? Muito tempo aí de férias. E, na verdade, isso é desculpa porque sempre foi feia a letra, tá? Então, até mesmo no quadro, na aula presencial, minha letra não é muito, vamos dizer assim, não é muito exemplar, não. Mas aqui é um transistor, né, representado aqui, que é um dispositivo que a gente chama de estado sólido. Ou seja, ele é construído com elementos químicos, né, com átomos e moléculas de alguns elementos químicos, e eles têm grandes vantagens comparados com a válvula. Então, o transistor ele é menor, ele aquece menos, consome menos energia, e com o tempo ele foi evoluindo também. Ele começou com um determinado tamanho, e hoje em dia a gente consegue, né, num único chip desse, a gente consegue colocar bilhões de transistores para poder construir os nossos computadores. Certo? Então, a evolução foi muito grande aí em relação ao aumento da capacidade, poder de processamento, e também em relação à diminuição do tamanho e do custo de produção. E aí, essa evolução permitiu o surgimento de várias aplicações, né? Aqui, por exemplo, tem um carro autônomo, né? Cada vez mais comum aí, nós temos algumas empresas que trabalham nisso no mundo, e não seria possível construir esses carros autônomos se não tivesse chips de processadores, de computadores cada vez menores e mais eficientes. Né? Vocês devem imaginar aí, né, que se eu quiser fazer um sistema para detectar algum obstáculo aqui na frente e acionar o freio de forma automática, que não acerte o obstáculo e também que não faça os passageiros aqui baterem a cabeça no para-brisa, né? Desde que vão estar com cinto de segurança, né? Mas para evitar qualquer tipo de dano também nos passageiros, ele tem que ter um cálculo muito rápido, né? Quanto maior a velocidade do carro, mais rápido o processador tem que perceber que tem um obstáculo e tomar uma decisão de acionar os freios e acionar o sistema ABS para não ter para não derrapar, né, para fazer o acionamento eficiente do freio e de uma forma que seja suave também para não causar nenhum trauma nos passageiros. Então, isso para citar um exemplo, né, qualquer sistema aqui dentro de um carro, ele vai ser crítico e precisa ter um processamento bastante eficiente. Outras aplicações, né, como criptomoedas, nós temos aí a mineração de criptomoedas, por exemplo, que exige um poder de processamento altíssimo, certo? Temos os smartphones,
os relógios também, óculos, todos inteligentes aí. Aqui, realidade aumentada, realidade virtual, drones, né? Aqui os servidores, né, organizados em data centers, né, para armazenamento em nuvem, serviço e oferecimento de serviços em nuvem. Então, todas essas aplicações, né, foram possíveis graças à evolução dos computadores e, por que não dizer também, a evolução da forma como os projetistas dos computadores pensaram a arquitetura dos processadores, da memória e tudo que está envolvido dentro de um computador, de forma que seja cada vez mais eficiente. Então, de uma forma mais geral, nós temos três classes de computadores. Os computadores que a gente chama de desktops, né, vocês já estão acostumados aí, né? Os famosos PCs, personal computers. Qual que é a característica deles? Eles têm um bom desempenho e baixo custo para um usuário comum. Né? O que seria o usuário comum? Você vai usar para desenvolver, escrever documentos, planilhas, acessar o e-mail, troca de mensagens de forma geral, né? Assistir filmes, séries, esse tipo de coisa, jogar, né? Então, você tem aqui um desempenho que atende essa demanda e um baixo custo. Esse baixo custo, pessoal, ele é relativo, né? Porque os servidores, em geral, são muito mais caros do que os desktops. Então, comparado aqui com o servidor, o desktop ele tem um baixo custo. A gente sabe que, infelizmente, é bastante caro um desktop também, se você quiser montar com uma configuração top de linha, né? Os servidores, eles são, normalmente aqui, né, na sua totalidade, né, por definição, acessados por meio de uma rede, então eles estão conectados. Eles vão ser submetidos a cargas de trabalho. Então, o objetivo dos servidores é você enviar tarefas para que ele execute para você. Então, essas cargas de trabalho, normalmente elas são muito grandes. Você vai mandar ele processar vídeo, processar imagem, executar algoritmos de grande complexidade, né? E aí pode ser tarefa complexa, como eu falei, mas também várias tarefas pequenas. Você pode ter um servidor atendendo a milhares de requisições simples, mas como são muitas, ele tem que ter um poder de processar todas essas requisições de forma correta, né? Então, ele tem aqui um baixo custo para armazenamento e pequenas aplicações, né? Você consegue ter um acesso aos servidores de forma relativamente barata hoje em dia, né? Para poder armazenar dados ou executar algumas aplicações. E tem aqueles servidores que são chamados de supercomputadores. Esses supercomputadores, eles normalmente ficam em universidades ou empresas que trabalham com um processamento mais específico e mais pesado. Então, por exemplo, cálculos científicos, como, por exemplo, previsão meteorológica, previsão de desastres ambientais, cálculos matemáticos, né? Então, tem problemas matemáticos que têm cálculos bastante complexos e também problemas de engenharia, né? Então, aqui, aqueles cálculos, não sei se alguém aqui já estudou cálculo, mas tem a integral, derivada, equação diferencial, né? Então, equação parcial, diferencial parcial, e por aí vai, né? E por fim, né, a terceira categoria são os computadores que a gente chama de embutidos ou embarcados, que são os computadores que ficam em outro objeto, vamos dizer assim. Então, você tem um computador em um carro, o objeto principal é o carro, né? Mas ele tem um computador que está embarcado nele. A televisão, mesma coisa, o objeto principal é a televisão, mas dentro dela tem um computador também que transforma ela numa TV inteligente, né?
e por aí vai, né? Aviões, navios, e aqui é a grande maioria dos sistemas computacionais hoje em dia, né? Então você tem diversos exemplos, geladeira, micro-ondas, roteadores, né? Tem vários dispositivos que a gente utiliza no nosso dia a dia que se encaixam nessa categoria aqui. Quais são as características? Eles têm um mínimo desempenho, então ele não vai ter um poder de processamento maior do que o que ele precisa para a tarefa dele. Por que isso? Porque se ele tem um poder de processamento maior e ele não vai usar, é um desperdício, né? Um desperdício de custo, de área e de consumo de energia. Então ele vai ficar mais caro, maior e consumir mais energia elétrica ou, né, do sistema lá. Então ele tem que ter um desempenho mínimo para poder executar aquela tarefa. Ele é menos tolerante a falhas, né? Você imaginar um sistema em um avião falhar, não é muito desejável, né? Levando em conta aí que ninguém quer morrer, né? Então, a tolerância a falhas tem que ser parte do projeto do sistema. Se o computador falhar, o que acontece no sistema? Ele tem que ter uma saída, senão vai gerar um problema sério aí. Não só matar seres vivos, como também causar problemas, né, de destruição. Às vezes cai em uma casa vazia, né? Cai numa plantação, né, e pega fogo. Então tem vários problemas aí relacionados à tolerância a falhas. E também são marcados pela simplicidade, esses sistemas embarcados. Cada um deles, dessas categorias, por conta dessas características, vai ter um tipo diferente de arquitetura. Apesar de ser baseado nos mesmos princípios, eles vão ter, às vezes, algumas formas de organizar tanto a arquitetura quanto outros aspectos para poder atender melhor aquele nicho específico. Aqui, pessoal, é só um gráfico mostrando o que muitos livros aí, muitos trabalhos da literatura chamam de era pós-PC, que é o que a gente está passando, né, de alguns anos para cá. E aí, aqui mostra, né, que os smartphones, eles foram gradativamente aumentando a quantidade vendida, né, a cada ano, e ultrapassou o computador pessoal perto ali de 2010. Então, de lá para cá, essa subida aqui tem sido cada vez, tem aumentado cada vez mais a distância, né, entre os dois, e existem levantamentos aí que afirmam que já passou do bilhão, né, a quantidade de smartphones no mundo. Então, uma estimativa que eu vi, não sei se foi atingida já, mas é que para 2021 estaria chegando próximo aí dos 4 bilhões de smartphones no mundo. É um número bastante considerável, né? E a tendência é isso aumentar cada vez mais, fazendo com que o acesso aos computadores, né, aos processadores, seja cada vez mais forte aí, mais presente na vida das pessoas. E aí um pouco também da computação em nuvem, que está relacionada com esse contexto atual que a gente vive. Normalmente, o que acontece? Existem galpões gigantescos aí de várias empresas que trabalham com isso, como o Google e a Amazon, né, para citar dois exemplos. Tem a Microsoft também. E esses galpões, eles têm milhares de servidores, né? Então, costuma ter aí mais de 100 mil servidores nesses galpões, que a gente chama, na verdade, de WSCs, né, que é uma sigla aqui, Warehouse Scale Computers. E aqui é uma foto, né, de um desses lugares. Vejam aqui que são os galpões, né, ou prédios, pode ser também, e cheios de máquinas
E normalmente eles costumam ser colocados em locais estratégicos. Vocês podem ver aqui que tem uma, uma represa aqui do lado, né? E existem subestações de energia, de fornecimento de energia próximos a essa estrutura de computadores aqui, de servidores. Por quê? Né? Porque o consumo de energia aqui é muito alto. Então, não é simples você criar uma estrutura dessa, né? Tem que ter um diálogo com a empresa que fornece energia, por exemplo, naquela região, para ver se aguenta, né? Então, aqui nesse exemplo é do Google, se não me engano, tem aqui algumas subestações, né, de energia para poder fornecer energia só para o sistema deles. E aí, com essa estrutura, é possível oferecer armazenamento de dados, mas também o que a gente chama de software as a service. O que é isso? É você disponibilizar softwares e aplicativos em nuvem. E aí o usuário não precisa instalar na máquina dele, localmente, para acessar aquele aplicativo. Um exemplo disso é o Google Docs, né? O Google Docs, você não tem que instalar nada, só o navegador, né? Mas tendo o navegador, você consegue acessar o Google Docs, escreve seus documentos, faz todo o uso do aplicativo, sem ter que instalar nada. Então, isso é um exemplo de software as a service que vem crescendo muito nessa área de computação em nuvem. Bom, então, esse é o contexto atual que a gente tem. E agora, falando um pouco mais especificamente sobre a parte da programação, né, do desempenho, que está relacionado mais diretamente com a arquitetura dos computadores, que era para ser um traço reto, viu? Faz de conta que é. Então, aqui, durante as décadas de 60 e 70, o desempenho de um programa ele era afetado pelo tamanho da memória. Então, houve uma época que a memória grande era cara. Então, havia pouca memória no computador. E aí os programadores tinham que inventar técnicas para usar bem menos memória do que usaria a primeira versão do software. Então, ficava otimizando aquele código cada vez para usar menos memória. Né? Então, tinha aquela coisa de ponteiro, por exemplo, né? Tem na linguagem C. Nessa época aqui era muito importante isso, porque pelo uso do ponteiro, alocando e desalocando a memória, o programador tinha um controle muito forte da quantidade de memória usada pelo programa dele, né? Desde que ele programasse corretamente esses ponteiros aí. Né? Caso contrário, ele ia estourar o tamanho da memória lá. Mas, com o passar dos anos, hoje em dia a gente tem memórias mais baratas e bem maiores. Então, não é tão crítico mais. O que é crítico hoje em dia para definir o desempenho de um programa, né? Primeira coisa, paralelismo. O que é paralelismo? É a capacidade aqui, né, dos processadores de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, nesse contexto aqui que entram os processadores multicore, com vários processadores dentro de um único chip. Então, aqui, por exemplo, seria um quad-core, né, que eu estou desenhando 4 processadores. Como eu tenho 4 processadores, eu consigo executar até 4 programas diferentes ao mesmo tempo, um em cada um. Isso é o que a gente chama de paralelismo. Outro ponto que define o desempenho, natureza hierárquica das memórias. A memória, pessoal, apesar de hoje em dia a gente conseguir memórias bem maiores do que antes, quanto maior a memória, por conta da tecnologia que ela é feita, ela também é mais lenta. Então, as memórias com maior capacidade de armazenamento também são mais lentas. Para vocês entenderem isso, é só imaginar o seguinte. Normalmente, quanto que é que um computador aí tem de memória RAM?
Vocês devem estar pensando aí mais ou menos 4 GB, né? 8, 16, mais ou menos por aí, certo? E um HD tem quanto de armazenamento? Vai ter mais ou menos na casa lá dos terabytes, hoje em dia, né? Então, e ele é mais barato do que a memória RAM. E aí, por outro lado, se a gente olhar a memória cache, que é a memória que está mais próxima do processador, ela é menor ainda do que a memória RAM. Então, essa hierarquia das memórias, nós temos aqui um processador, por exemplo. Processador. Perto dele, vai ter uma memória cache. Essa memória cache, ela é muito rápida, porque ela vai fornecer os dados aqui para o processador, ela tem que ser rápida, porque senão o processador fica à toa, sem fazer nada, esperando o dado chegar. Só que, para ela ser rápida, ela é cara de ser produzida. Então, não tem como você ter uma memória cache do tamanho de um HD, em termos de capacidade. Aí, o que você tem que fazer? Tem que colocar aqui uma outra memória, que é a memória principal, que a gente chama, né? Essa memória, ela já cabe mais coisa. Então, cada pedaço aqui é como se fosse uma cache, o tamanho de uma cache. Então, cabe várias memórias cache dentro de uma RAM, por exemplo. Só que aí, ela é um pouco mais barata, a tecnologia da memória RAM, mas ao mesmo tempo, ela é mais lenta do que a cache. Mas aí, o que ela faz? Ela armazena vários dados aqui, e a cache, ela vai buscando da memória o dado que ela precisa naquele momento para passar para o processador. E o disco aqui vai ficar num outro nível, e ele é maior ainda, é mais barato, só que muito mais lento. Então, a hierarquia de memória, ela é um jeito que os projetistas encontraram de ter um tamanho de memória grande no total, ao mesmo tempo que não perde muito desempenho, por meio dessa jogada aqui de memórias lentas com memórias rápidas, né, em contraposição com as memórias baratas, memórias caras. Então, a forma como você organiza essa hierarquia vai definir o desempenho, né? Tem várias formas de organizar essa hierarquia. Você pode ter uma memória cache L1 para cada processador, né? Supondo aqui 2 processadores, você vai ter uma memória cache L1 para cada um deles. L1 aqui é de level 1, né? Então nível 1. Posso ter aqui uma cache L2 compartilhada pelas duas caches L1, certo? Eu posso ter aqui uma outra parte com mais 2 processadores, com as suas memórias L1, com a memória L2 compartilhada, e eu posso ter um outro nível aqui, que seria L3. Então vejam que eu estou definindo aqui uma organização da hierarquia de memória. Dependendo de como eu faço essa organização, eu vou afetar o desempenho dos programas que estão executando ali. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Então, né, o desempenho é afetado pelo paralelismo, pela hierarquia das memórias e também pelo consumo de energia. Cada vez mais isso aqui ganha importância, visto que o mundo ele se aproxima ele está vivendo, na verdade, uma crise energética, né, por conta aí de mudanças climáticas e também de
várias outras questões. Então, tem se buscado novas formas de energia, né, energia limpa e renovável, mas o consumo de energia é crítico aqui, porque ele afeta não só o consumo do próprio computador, mas quando ele consome muita energia, ele também aquece mais. E aí ele precisa de um sistema para refrigerar. Então vai precisar de ar-condicionado, de várias outras coisas que vão consumir mais energia ainda e também gerar, muitas vezes, o gás carbônico aí prejudicando o ambiente. Então tem esses 3 pontos hoje em dia que são as questões principais quando a gente pensa no desempenho. E aí, pessoal, que entra o conhecimento que a gente precisa ter sobre arquitetura e organização de computadores. Porque se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue aproveitar as características do computador de uma forma melhor. Dependendo de como você pensa o seu programa, ele vai usar bem ou mal essa arquitetura que está disponível para ele. Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem dúvida, se manifestem aí. Bom, então vamos para a primeira definição aqui, que a gente vai ver na disciplina, é a diferença entre arquitetura e organização. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver que os livros, eles falam das duas coisas, né? E em algumas universidades, a disciplina se chama organização de computadores, em outros lugares se chama arquitetura, né? Apesar dessa diferença, normalmente as disciplinas são muito parecidas em termos de conteúdo. Mas, assim, em relação aos livros, à literatura, existe uma diferença entre os termos. O que é arquitetura? Arquitetura são atributos do processador que são visíveis, entre aspas, né, esse visível aqui, ao usuário. Então, como exemplo, o que a gente pode citar? O tamanho da memória, né, o tamanho máximo de memória que o sistema aguenta, quantidade de registradores, que são pequenas memórias que tem dentro do processador, conjunto de instruções. Então, um processador pode ter instruções para fazer soma, multiplicação, divisão, né? Salvar na memória, copiar da memória. São instruções daquela arquitetura. Número de bits, 32 bits, 64 bits, né? Mecanismos de entrada e saída. Então, quais as formas que ele tem, a forma que ele realiza a entrada e saída no sistema. E a arquitetura, ela é chamada de ISA, né, que é uma sigla para Instruction Set Architecture, ou seja, arquitetura do conjunto de instruções. Então, normalmente, o termo arquitetura, ele está relacionado a essas características aqui. Certo? Já a organização tem a ver mais com o que é invisível ao usuário. Também, entre aspas, aqui, esse invisível. Como, por exemplo, a tecnologia da memória usada. Então, por exemplo, se o meu sistema tem uma memória DDR3, DDR4, isso não tem a ver com arquitetura. Né? Se eu tenho uma memória do tipo DRAM ou SRAM, né, tem vários tipos de memória, isso não tem a ver com arquitetura e sim com organização. E também a forma interna como esses componentes estão organizados em termos de hardware. E aí, por isso que muitas vezes é chamado de microarquitetura. Certo? E aí eu posso ter uma arquitetura, por exemplo, eu posso definir aqui, existem vários tipos de arquiteturas, como, por exemplo, a arquitetura ARM, tem a arquitetura x86, certo? Tem a arquitetura MIPS, que a gente vai estudar, e várias outras. Dentro da arquitetura ARM, eu posso projetar vários processadores. E aí, o que vai dizer
se ele está na arquitetura ARM. É se eu obedeço as características do conjunto de instruções, as características aqui de cima. Mas a forma que eu implemento ele internamente é livre, relativamente livre. Eu posso implementar do jeito que eu quiser, desde que ele obedeça a arquitetura, né? Então, a organização ela vai obedecer uma determinada arquitetura. E aqui, no caso da arquitetura ARM, ela é a mais usada para smartphone. Só que eu tenho vários processadores diferentes, né? Todos eles estão obedecendo aqui a mesma arquitetura. Qual que é a vantagem de ter uma arquitetura padronizada? É você não precisar recompilar código, você vai poder reaproveitar o mesmo binário para vários processadores diferentes, né? Então, a questão do projeto também fica padronizada, e aí tem várias vantagens em se definir uma arquitetura, padronizar uma arquitetura para um determinado tipo de aplicação. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Jaqueline levantou a mão, pode falar. Eu queria entender, eu não sei se você vai abordar isso mais pra frente, mas eu fiquei curiosa, queria entender essa questão, da arquitetura ARM, por que que não usavam até recentemente isso em computadores e notebook e tal? Por que que não era usado? Isso. A arquitetura x86, né, que começou com a Intel, né, depois a AMD começou a desenvolver também processadores com essa arquitetura, eles seguiam, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso a fundo, mas eles seguiam um estilo de projeto que é chamado de CISC, que é Complex Instruction Set Computer, que resumindo assim, é uma forma complexa de desenvolver o conjunto de instruções. Aí chegou num ponto que começou a ficar difícil de criar os projetos nessa arquitetura, que ela ficou bastante complexa. E aí teve um outro grupo de pesquisadores que desenvolveram um novo estilo de desenvolver processadores, que é o RISC, que é Reduced Instruction Set Computer, que é um conjunto de instruções reduzido. E aí, o princípio desse modelo RISC, ele era a simplicidade. E aí, com isso, algumas características do CISC, elas foram ganhando aos poucos o gosto das pessoas em vários tipos de projetos, né? E aí, principalmente para os sistemas embarcados no primeiro momento, que eram sistemas, como eu citei, por exemplo, dentro do micro-ondas, né, da máquina de lavar, geladeira, esse tipo de dispositivo, costumava usar arquitetura mais baseada no modelo RISC. E aí, as empresas que trabalhavam com a arquitetura x86 começaram a incorporar também as características do RISC. E aí, aos poucos, foi acontecendo isso, foi tendo uma evolução, né? Os processadores RISC melhoraram, os outros CISC também tiveram mudanças, e aí hoje em dia é viável você ter um processador com arquitetura ARM com um desempenho tão bom quanto um processador x86, que era outra arquitetura lá. E às vezes com até vantagens em relação ao consumo de energia, né? E custo também. Entendi, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vou dar sequência aqui. Hoje não tem muitos conceitos. Agora eu vou falar mais como que a disciplina vai ser conduzida aí.
Bom, então eu vou falar um pouco aqui sobre a ementa, o plano de curso, que está disponível no campus virtual e no SIG. Os principais objetivos da disciplina é a gente compreender os conceitos, então, relacionados à organização e arquitetura. Nós vamos ver as duas coisas, para que a gente possa entender depois, vocês possam entender, sistemas distribuídos, redes de computadores, sistemas operacionais, né? Então, por isso que a disciplina é pré-requisito para algumas dessas aqui, entre outras. Então, é básica nesse sentido. Outro objetivo, entender, projetar e depurar programas em linguagem de montagem. Então, nós vamos ver como que é a linguagem do processador mesmo. Porque a gente utiliza linguagem de alto nível, né? Python, Java, algumas vezes a gente pode utilizar C, C++, né? Mas, na verdade, tudo isso é traduzido para uma linguagem que o processador vai entender, né? Então, vai virar o binário, no fim das contas, mas aí no meio do caminho existe a linguagem de montagem, que é o famoso assembly. Então, nós vamos aprender um pouco aí desse assembly. Outro objetivo, analisar, avaliar e comparar o desempenho de sistemas computacionais. Então, vocês vão ter elementos para poder conseguir fazer essa comparação, né? Como que eu sei se um computador é melhor que o outro ou não, né? Então, tem aqui a questão dos benchmarks, vocês já devem ter ouvido falar, né? Algumas pessoas devem ter ouvido falar, que é uma das formas de você, a forma mais comum, né, de se comparar computadores. Outro objetivo, propor e gerenciar recursos computacionais necessários para implementar uma dada solução. Então, vocês vão ter ideia, né, de como que vocês podem, por exemplo, tem uma empresa que precisa montar um laboratório. Então, que tipo de máquina você vai escolher para aquele laboratório, né? O conhecimento da disciplina de arquitetura de computadores vai te ajudar nessas decisões. E aí, para isso, na ementa, nós temos aqui a construção e evolução dos processadores e computadores, os benchmarks, como eu falei, as instruções do processador MIPS. O MIPS, que eu já adiantei aí, é uma arquitetura do tipo RISC, né? E os princípios, por que a gente vê o MIPS? O MIPS ele é mais didático de entender do que o ARM, por exemplo. O ARM é bastante complexo. Então, para a disciplina, o MIPS ele se encaixa bem. Mas o que vocês vão ver nele é muito parecido nos outros, né? Então, não tem problema, assim, em questão de ser um processador mais didático, vocês não vão perder em relação ao conhecimento. A parte da aritmética dos computadores a gente também vai ver que é um dos componentes principais dentro de um processador, é aquele componente que realiza as operações aritméticas, né, as contas. Afinal de contas, computador, computar, né, significa fazer conta. Então, quem que é o componente que faz isso? Como que ele é organizado? Nós vamos ver isso também. Organização dos computadores, então, aquilo que eu falei, né, em relação à memória, entrada e saída. Então, aí tem a questão dos barramentos, que faz a interconexão desses componentes, certo? Paralelismo na execução de instruções. Aqui a gente vai ver um pouco sobre isso. É um assunto bastante amplo. Nessa disciplina, como ela é introdutória, a gente vê só uma pequena parte, especialmente o pipeline, que é um tipo de paralelismo, né? Mas eu vou falar um pouco também sobre o paralelismo além do pipeline. E também a memória, conceitos envolvidos com memória, organização e hierarquia, certo? Como que vai funcionar a nossa forma de avaliação? Nós vamos ter aqui algumas atividades para distribuir os pontos. Esse primeiro réu, ele tem uma atividade bastante simples, pessoal, que eu posso comentar daqui a pouco, mas que é
enriquecedora e também não é, pelo menos para mim, eu não acho uma coisa chata de se fazer a atividade desse primeiro réu aqui. Vale 10% da nota. O réu 2 vai ter uma atividade também valendo 10%. Né? Aqui é um questionário. E é um questionário no campus virtual mesmo, mas assim, envolvendo o assunto que vai ser abordado, né, nesse próximo roteiro. E depois nós vamos ter um trabalho 1, que vai ser em cima do Assembly, né? Então, quando a gente estiver estudando o Assembly, vai ter mais ou menos um mês, vocês vão ver no cronograma, né? A gente vai ficar mais ou menos um mês estudando o Assembly. E aí, no final desse mês, vocês vão ter que entregar um trabalho de implementação nessa linguagem. Aqui a data é o dia 3/10. E vai valer 20%. Depois eu vou colocar na época, né? Quando a gente tiver na época desse trabalho, eu vou colocar a especificação lá no campus. E aí nós vamos utilizar um simulador, tá? É um simulador bastante leve, né? Não é nada, assim, acredito que vocês consigam executar no computador de vocês. E aí eu vou disponibilizar tutoriais, né? Sobre o uso desse simulador. Aqui o simulador que a gente vai usar é o MARS. Quem quiser pesquisar aí pode dar uma olhada. Certo? Então é bem legal aqui com o uso do simulador, você consegue executar os códigos, ver o que está acontecendo nos registradores, ver o resultado que gera, né? Então fica mais fácil de visualizar, né, do que fazer no papel, por exemplo, né? Então a gente consegue executar no simulador. O trabalho 2 vai ser em cima do que a gente vai ver de processador. Vai valer 30% e a data aqui, dia 26/11, que é o final do semestre. Tá? Depois aqui do Assembly, a gente vai começar a falar do processador. Então, aí também vão ter algumas aulas, alguns materiais sobre isso. E esse LogSim é um outro simulador que ele é utilizado para simular circuitos digitais. Então, você já conhece? Deixa aí no chat, depois eu vejo, se alguém já conhece. Esse simulador, ele é usado para você montar seus circuitos com as portas lógicas lá, né? Então, porta AND, porta OR, aí você monta o seu circuito aqui, pode colocar um inversor, né? E aí, cada circuito que você faz, você pode transformar num componente. E aí, o que a gente vai fazer aqui nesse trabalho 2? Baseado no que vocês vão aprender, vocês vão ver os diagramas dos processadores. Então, o processador ele tem uma unidade aqui que faz as contas, soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Tem aqui os registradores, que vão oferecer os valores aqui para fazer a conta. Aqui na frente, eu tenho, por exemplo, a memória de dados, Aqui eu tenho um controle de qual instrução que está sendo executada. Então, aqui na frente é a memória de dados. Aqui, memória de instrução. O que essa memória de instrução faz? Ela armazena o programa. Então, aqui tem as instruções do programa. Aqui vai ter um controle, certo? Dependendo da instrução, ele vai acionar aqui os diversos dispositivos do meu circuito, né? E aí, depois que executa, eu posso
escrever esses dados da memória aqui no registrador, ou eu posso fazer outras operações aqui, que eu não vou entrar em detalhes agora. E aí eu tenho a execução da próxima instrução, também aqui gerado pelo controle, né? De forma mais simples aqui. Então, nós vamos estudar bem detalhado todo esse circuito aqui. E aí a ideia, nesse trabalho 2, é que vocês implementem no simulador uma forma mais simples aqui de um processadorzinho, tá bom? Mas não se preocupem que todos os detalhes, tudo vocês vão aprender, né? O uso do simulador também, eu vou disponibilizar um tutorial, né? Gravar um vídeo, a gente pode tirar dúvidas, certo? Para que vocês entendam realmente como que funciona esse processador por dentro. Vocês vão ver, né, que pelo livro, pelos slides, só vendo a figura, às vezes a gente não consegue entender, não consegue visualizar como que as coisas estão acontecendo aqui no processamento. Então, esse trabalho 2 é para isso. E, por fim, um questionário final, abordando aqui todo o conhecimento aprendido na disciplina, vai valer 30%, e aí ele vai ficar disponível nessa semana aqui, do dia 22/11 até dia 26, para vocês realizarem no dia e no horário mais adequado para vocês, tá? O questionário é online também, né? Então, a não ser que tenha uma determinação da UFLA para a gente voltar presencial, eu estou imaginando que todo o nosso semestre vai acontecer de forma remota ainda, certo? Que mais? Então, assim, sobre avaliação é isso. Nós vamos ter aqui no cronograma um total aí de 7 roteiros de estudos orientados. Os roteiros, eles são quinzenais. Só tem um aqui que é de 3 semanas, porque vai ter um recesso no meio, que eu acho que é esse aqui, ó. Né? Mas todos os outros são de 2 semanas, certo? Aí o que eu costumo fazer? Aqui vai valer ponto, né? O réu 1 e o réu 2 vale ponto, os outros não têm atividades que valem pontos neles. Mas eu sempre coloco alguma atividade sugerida. Então, em alguns aqui eu vou pedir para fazer um resumo, em outros vai ter um questionário para vocês verificarem o aprendizado, né? Mas é um questionário sem valer nota. Então, quando é assim, o questionário vocês podem fazer quantas vezes quiserem, e ele vai dar o feedback, né? Para que eu coloco isso? Para vocês testarem os seus conhecimentos e também para, quando é resumo, para vocês terem uma forma de consulta mais direcionada, né? Porque quando chegar aqui no questionário final, tudo que vocês estudaram tem que estar mais fácil de acessar, porque as informações serão úteis para responder o questionário final, né? Então, sempre recomendo que vocês façam as atividades dos réus, mesmo não valendo ponto, porque elas serão importantes como uma preparação para o último questionário, tá? E aí todas as tarefas têm a data limite, até onde eu vou aceitar, mesmo não valendo ponto, eu tenho uma data limite, tá joia? E aí, mesmo não valendo ponto, pode acontecer de ser usado como forma de recuperação, né? Então, assim, chegou no final do semestre, você não conseguiu atingir os 60 pontos, mas fez todas as tarefas, entregou, participou certinho, eu posso considerar isso de alguma forma, como recuperação, tá bom? Que mais? Bibliografia. Tem esses 3 livros aqui. O livro do Patterson, que é esse, é o principal. Acredito que vocês conseguem encontrá-lo por aí. Outro livro que eu costumo basear é o livro do Stalins, que é esse livrão aqui. Esse eu acho que tem na biblioteca virtual. Então, vocês podem acessar por lá.
Tem esse outro livro que é o do Tannenbaum, menos usado, mas algumas coisas eu também pego daqui, que é esse outro, né, o que sobrou. E existem outras fontes que vocês podem consultar, como, por exemplo, o material da Berkeley, do MIT, que são disponibilizados de forma gratuita, algumas videoaulas, por exemplo, você encontra na internet, mas a USP também tem, né? Então, além dos livros, obviamente, vocês podem procurar material disponível na internet aí para vocês, aquele material que vocês mais se identificarem, né? E aí, para finalizar, aqui algumas recomendações, né? Estou chamando aqui de armadilhas nos estudos. Quando vocês dão uma olhada, eu vou tomar mais um pouquinho de água, tem que molhar a garganta, né? O tempo seco atrapalha bastante. E eu falo demais, vocês já devem estar percebendo isso. Bom, então, principal armadilha aí, deixar para estudar na última noite, antes do fim do prazo, né? Ou no último dia, nos últimos dias. Isso daqui é uma armadilha, porque algumas vezes a gente acha que uma coisa é simples e não é. Então, aproveitem que tem 2 semanas para trabalhar um pouquinho por dia, né? O que vocês conseguirem, e não deixar tudo para o final. Eu sei que a tendência é muito difícil no decorrer do semestre conseguir fazer isso, porque acontece de acumular coisas, a gente sabe como é que é, mas tentem da melhor forma possível fazer as coisas antes do fim do prazo, né? Antes da proximidade do fim do prazo. Depois do fim do prazo não tem nem como fazer mais. Outra armadilha, não pedir ajuda. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, entre em contato comigo, pergunta para os colegas, né? Pedir ajuda é diferente de pedir para alguém resolver para você, né? Então fica aí também essa observação. Quem for ajudar, se quiser de fato ajudar a pessoa, é recomendável que não passe a resposta, que ajude realmente a pessoa a chegar naquele raciocínio, a entender a questão, entender o problema por conta própria e resolver, né? Senão você vai prejudicar seu colega e vai se prejudicar também. Permitir que grupos de estudo se tornem grupos de socialização, né? Então, se vocês marcaram, de repente, uma reunião pelo Google Meet, ou tem um grupo no WhatsApp que é para tirar dúvida, qualquer coisa assim, evitem perder tempo nesses grupos, na hora que você estiver estudando, perder tempo socializando, né? Porque se você socializa na hora que tem que estudar, na hora que tiver que socializar, você não vai poder também, né? Então, se organize aí para conseguir fazer cada coisa no momento que você planejou fazer. Distrações, eu acredito que vocês já se adaptaram bastante, né? Já foram 2 semestres no ensino remoto, mas as distrações elas ainda acontecem bastante. É um vizinho que faz um barulho, é uma obra que começa, né? É um cachorro que está latindo, é a mãe, é o pai, é o irmão, enfim, N situações que podem acontecer. Então, tentem evitar distrações quando você tem que se concentrar. E outra coisa é não dormir o suficiente. A gente precisa descansar, né? Isso é fato. Nós não somos máquinas. Então, se você não dorme o suficiente, a tendência é que as coisas comecem a entrar por um caminho que não é muito agradável, né? E muitas vezes isso aqui está relacionado com o de cima. Ó. Se você deixa para estudar ou para fazer o trabalho no fim do prazo, o que vai acontecer? Você não vai dormir o suficiente. E aí pode virar uma bola de neve tudo isso aqui, tá? Cuidado com isso. Mais alguns recados finais aqui. A aula é uma introdução sobre o assunto. Então, não é na aula que vocês vão aprender a programar, por incrível que pareça, né?
A gente mostra como que faz aqui, mas tem que dedicar horas extra, né, da aula para poder aprender a programar de fato, treinar essa habilidade. Não é na aula que os conceitos são apreendidos, né? Então, o que é aprender? É você tomar conta daquilo para você mesmo, né? Você absorver aquele conteúdo. Na aula, eu apresento o assunto, mas aprender mesmo não vai ser na aula. Se você assistir a aula e depois nunca mais ouvir falar sobre aquele assunto, você pode ter aprendido no dia da aula, mas depois você vai esquecer, né? Então, a aula sozinha não consegue fazer o conteúdo ser absorvido por vocês no longo prazo, né? Vocês precisam, pela repetição, né, estudando de novo, fazendo exercícios e por aí vai, aprendendo aos poucos. Então, o que acontece na aula? Vou apresentar os assuntos e vocês podem tirar dúvidas que surgirem, seja durante a aula ou dúvidas que depois aparecerem. Então, o que acontece? A maior parte do aprendizado acontece fora da aula, com vocês, né, executando aí o papel, o estudo de forma individual e se esforçando, né? Isso aqui é a forma como o ser humano aprende. Infelizmente, a gente não está no Black Mirror ainda, né? Que você pode ir lá e fazer o download de alguma coisa no cérebro e pronto, aprendeu. Ainda não está nesse ponto aí. Então, a gente tem que ter um esforço de aprendizado e o meu papel é mostrar o caminho para vocês, mas a responsabilidade aí, boa parte dela é por conta de vocês mesmos, né? Claro que eu tenho uma responsabilidade também, né, que se eu apresentar mal apresentado, mal feito, também estou errado aí, né? Mas assim, a maior parte é por conta de vocês. Concordam ou não? Depois vocês podem olhar aqui, tem algumas referências úteis, dicas sobre como estudar, pode ter alguma coisa interessante aqui. Quem tem dificuldade de aprender as coisas pode olhar, tem várias técnicas. Apesar de estar em inglês aqui, hoje em dia a gente consegue traduzir, né? Se alguém não tiver o inglês tão bem, não está tão bem no inglês assim, consegue com o tradutor às vezes entender, né, e tal. E aqui, ó, não tem a ver diretamente com a arquitetura de computadores, mas é muito interessante que vocês entendam sobre metodologia científica durante a vida acadêmica de vocês. Então, eu coloquei 2 livros aqui que vocês podem consultar em qualquer momento da graduação, né? Sei que tem disciplinas aí sobre isso, mas são livros que vão mudar a cabeça de vocês sobre a forma de estudar, sobre como vocês enxergam a graduação, a universidade, certo? Então, são 2 livros muito bons, esse aqui e esse aqui. O primeiro tem na biblioteca virtual, se não me engano. O segundo, eu não sei se tem virtual, né, mas vocês podem procurar alguma coisa dele. Né, esse aqui é muito interessante, ó, veja que o capítulo 2 especificamente, ó, que eu coloquei aqui, trabalho acadêmico, orientações gerais para o estudo na universidade. E o capítulo 1 do anterior, procedimentos didáticos. Então, vocês podem ler os 2 livros inteiros, quando quiserem, mas eu sugiro que vocês olhem assim que puderem, né? Não está na disciplina, como eu disse, não vou cobrar nada disso aqui, mas vai ajudar bastante vocês, com certeza. Com isso aqui eu encerro a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, tem mais alguma dúvida?
Estão acordados aí? Bom, então, tá tudo certo, né? Mais uma vez, desejo boas-vindas a todos. Atividade do réu 1, depois vocês olhem lá com calma, mas o que é? Eu vou falar bem resumido aqui, para quem não viu ainda, é vocês procurarem vídeos no YouTube, coloquei no YouTube, mas pode ser em outras plataformas aí, sobre componentes de um computador. Então, vocês vão pesquisar vídeos sobre isso, componentes, como montar um computador, né? Por que isso? Algumas pessoas, e isso não é culpa de ninguém, né? Mas algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver as peças de um computador, de saber como que elas são montadas, quais são os componentes, né? E como nós vamos falar muito sobre isso aqui, não sobre montar o computador exatamente, mas como essas peças interagem, né? Como que elas se relacionam. Então é interessante que nessa primeira atividade vocês tenham o contato com isso. Então vocês vão procurar vídeos lá, cada aluno vai postar um vídeo diferente, então o que dificulta aí um pouco é isso, cada um tem que ser um vídeo único, né? Ninguém pode repetir, mas você pode postar vídeos em qualquer idioma, né? Então isso aí amplia também um pouco mais as opções, mas tem bastante coisa em português. Já fiz essa atividade em outros semestres, né? E conseguimos fazer, né? Cada um colocar um, sem repetir. Então, faça essa atividade, vão lá depois no fórum específico que tem lá para isso, vocês vão postar o link do vídeo e 5 coisas que vocês aprenderam naquele vídeo. Tá? Pode ser qualquer coisa, 5 coisas do vídeo. Tranquilo, então? Semana que vem nós vamos ter mais uma aula. Os slides já estão lá, então vocês podem dar uma olhada se quiserem. E aí a gente encerra essas 2 aulas do primeiro roteiro de estudos orientados. Nos próximos, algumas aulas eu vou apresentar conteúdo, mas vão ter aulas só para tirar dúvidas, por exemplo. Né? Então, conforme eu for liberando os roteiros, eu vou informando também como que vai funcionar cada uma dessas aulas ao vivo. Certo? Então é isso, vou interromper a gravação.